Durante a transição da infância para a idade adulta, todos nós já tivemos medo de aranhas. Por mais louco que pareça, grande parte da população mundial sofre de aracnofobia, o medo extremo de aranhas. Nesse vídeo você vai ver a maior aranha do mundo. Inscreva-se no canal e ative as notificações se não for inscrito. Goliath Birdyater Pterophosa blondie, a maior aranha do mundo. O Goliath Birdyater, cientificamente conhecido como Pterophosa blondie, é a maior aranha do mundo atualmente da família Pterophosidae de tarântulas, aranhas peludas. Os estranhos nomes da linhagem não são os únicos fatos fascinantes sobre o comedor de pássaros. Seu peso corporal tremendamente grande de 170 gramas, comprimento do corpo de cerca de 13 centímetros, 5 polegadas, e envergadura das pernas de cerca de 30 centímetros, 12 polegadas, o tornam digno de manter a etiqueta da maior aranha do mundo. Além disso, como o próprio nome indica, a gigantesca besta inseto não se alimenta de pássaros com muita frequência. A aranha foi chamada de Birdyater quando uma escultura do século XVIII foi descoberta, mostrando um membro da família tarântula alimentando-se de um beija-flor. Esse fato surpreendente implica que a aranha é grande o suficiente para se alimentar de um pássaro inteiro. Surpreendente, além de seu corpo vasto, o Goliath Birdyater tem várias outras características surpreendentes associadas à sua aparência. O corpo de um comedor de pássaros é coberto por pelos variados, principalmente em tons de marrom escuro e claro, combinados com tons de dourado. Elas têm 8 patas e não carregam antenas como a maioria das aranhas. Ao falar sobre a anatomia de um comedor de pássaros, seu corpo consiste em 2 partes, a cabeça e o pescoço combinados e o abdômen. O fato mais surpreendente é que, apesar de ter 8 olhos, a visão de um comedor de pássaros Goliath é tão fraca que eles só podem confiar em seu corpo peludo para detectar movimentos ou vibrações ao seu redor. Além disso, esses predadores têm 2 projeções peludas em ambos os lados de suas cabeças chamadas pedipalpos e presas de 5 centímetros de comprimento em seus corpos. Eles desempenham um papel essencial em sua dieta, pois os pedipalpos ajudam a agarrar a vítima e as presas injetam veneno para matar a presa. As aranhas gigantes comedoras de pássaros vivem em áreas pantanosas em florestas tropicais como a Amazônia, no norte da América do Sul. As criaturas adoram viver em escavações profundamente escondidas e podem ser encontradas nas florestas tropicais do Suriname, Guiana, Brasil e Venezuela. As cavernas profundas podem já existir em uma área encoberta. Por exemplo, embaixo de um tronco ou rocha, ou a aranha pode desenterrá-las sozinha. Além disso, sendo uma espécie noturna, as aranhas comedoras de pássaros não hesitam em passar o dia nas tocas profundamente escondidas e rastejar para fora de suas habitações à noite para começar a festa predatória. O comedor de pássaros Goliath macho tem uma vida útil de cerca de 3 a 6 anos, pois morre assim que acasala pela primeira vez. No entanto, uma comedora de pássaros Goliath fêmea desfruta do privilégio de viver mais por cerca de 10 a 15 anos. Um fato ainda mais surpreendente é que uma fêmea pode viver mais até 25 anos. A estridulação não é a única maneira que uma tarântula comedora de pássaros usa para se defender. Ele tem uma maneira mais cruel de se vingar de seus atacantes. Em primeiro lugar, a maior aranha do mundo se mostra ficando de pé sobre as patas traseiras em uma posição ameaçadora. O verdadeiro negócio começa se o predador ainda for inflexível e não recuar. As 2 presas presentes em seu corpo contêm glândulas venenosas para liberar veneno em caso de ameaça grave. A picada venenosa é suficiente para matar um mamífero menor e causar inchaço e irritação em mamíferos maiores. No entanto, a aranha prefere não usar esse mecanismo de defesa com muita frequência. Exceto na caça de presas, pois produzir o veneno é um processo doloroso e demorado. Apesar de ser a maior aranha do mundo, o ser humano não precisa se preocupar muito em encontrá-la. Se você tem medo de que uma mordida venenosa dessa criatura possa matá-lo, podemos garantir que isso não acontecerá. O veneno dessa aranha comedora de pássaros não é tão prejudicial ao ser humano. Sua gravidade é equivalente à de uma picada de vespa. Mas, você nunca deve correr o risco e manter distância porque as presas venenosas não são as únicas a poupá-lo.
É provável que a tarântula comedora de pássaros estridule, faça o som de assobio, assim que encontrar você para sugerir que deve recuar. Elas irão poupá-lo imediatamente se você obedecer ao comando delas e recuar. No entanto, se você não recuar, terá que suportar o ataque de pelos que atacam sua pele, causando irritação nos olhos e nos pulmões. Os pelos podem ser mais prejudiciais para um ser humano do que o veneno.